mais desejo eu tenho, mais motivação eu tenho de fazer exercício. Então, veja só. Esse aqui eu posso fechar? Então, veja só. O hábito é uma coisa que é um grande diferencial na nossa vida. Criarmos um hábito de exercício. Então, eu também me formei em educação física, me formei em fisioterapia, trabalhei muitos anos, aí 30 anos quase de fisioterapia. Depois fui fazer seminário, me formei em teologia e hoje eu estou pastora da IA Church aqui em Ilhabela, com muita alegria e muito temor em Deus. Então, tenho muita alegria em tudo isso, sou mãe, sou avó, sou sogra. E hoje eu quero falar com vocês não somente sobre o corpo, nós vamos falar sobre o corpo, mas não somente sobre o corpo de forma isolada, mas a importância do corpo de uma visão tridimensional. Nós precisamos ter uma visão. Quando a gente tem a visão de um olho só, veja só que a importância dos nossos olhos, de uma visão dupla. A visão dupla que o Senhor nos criou nos dá uma visão tridimensional de todas as coisas. E hoje eu quero trazer para você essa visão tridimensional sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito. E sobre o nosso ser, o ser, imagem e semelhança do nosso Deus. Então veja, nós não somos seres tripartidos. Nós não podemos olhar para somente o nosso corpo, ou somente a nossa alma, ou somente o nosso físico. Nós precisamos entender que a alma, o corpo e o físico, eles são uma unidade complexa que se interagem o tempo todo, intrinsecamente, eles se interagem nessa unidade o tempo todo. Então, nós muitas vezes cometemos o erro de olharmos para o corpo isoladamente, de uma forma até secundária, ou olharmos somente para a nossa alma, para o nosso intelecto, para a nossa mente, ou somente para a nossa espiritualidade, quando nós somos um todo, imagem e semelhança. E eu quero também falar sobre a alegria, o quanto a alegria influencia nas nossas atividades também como um todo, como o nosso corpo se relaciona com o mundo, como o nosso corpo material se relaciona com o mundo material e também com o nosso imaterial. Nós somos seres espirituais. Então, nós vivemos no mundo físico, mas nós também somos espirituais. Então, como é que nós nos movemos neste mundo, o nosso corpo, alma e espírito, em alegria, e quanto a alegria influencia. Então, veja só, em primeiro lugar, eu gostaria que você não olhasse para o seu corpo como apenas um executor de tarefas, ou só como um meio de locomoção, ou apenas como aquilo que traz a minha imagem, a imagem para as pessoas, aquilo que eu construo de imagem, aquilo que eu me preocupo com a estética. Porque muitas de nós olhamos para o nosso corpo dessa forma. O meu corpo é a apresentação, eu levanto de manhã, eu vou tomar banho, escovo os dentes, eu vou tomar café, vou trabalhar e eu nem penso na importância da funcionabilidade do meu corpo, o que está acontecendo no meu corpo, eu faço de forma automática. Aí eu penso assim, eu tenho que ir para a academia, né? E aí de forma isolada, porque a gente acha que a gente tem que fazer um exercício para a saúde, ou para emagrecer, ou para estética. Então, nós muitas vezes temos essa visão do corpo de uma forma secundária. E eu queria que você mudasse o olhar, olhasse para si mesmo agora e entendesse toda essa complexidade que nós vamos estudar, da importância e do valor do seu corpo. Ok? Então, pensa comigo aqui. Não, um pouquinho aqui, eu tô na introdução, mas está ótimo, está tudo bem. Pensa um pouquinho no seu corpo dessa forma aqui. Olhe para si mesmo. O seu corpo tem o sistema nervoso central funcionando. O sistema nervoso central tem a complexidade do cérebro. Os seus neurônios, nesse momento, estão fazendo sinapses, conexões. O seu sistema cognitivo está tentando reter todas as coisas que eu estou falando. O seu sistema central vai trazer toda uma coordenação para o seu sistema
locomotor, musculatura, ósseo, o seu sistema cardiorrespiratório, eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 62, então há 62 anos o meu sistema cardiorrespiratório expande, entra o ar, o meu coração bomba para as artérias, sangue bom, volta no sangue venoso, então todo o meu sistema cardiorrespiratório, trazendo o sistema do sangue, desintoxicando o meu organismo, o sistema linfático, o sistema que traz toda a imunidade para o nosso corpo, como fala, todo o sistema imunológico que nós temos. Quando nós nos alimentamos e quando nós nos alimentamos de coisas que não são para nós, que não servem para nós, nós temos o nosso sistema excretor. Nós mulheres temos o nosso sistema reprodutor, que geramos vida. Isso é extraordinário. Então, eu queria que você pensasse nesse corpo que você tem, que está funcionando de forma extraordinária, de forma magnífica. Olha para você, olha o que o Senhor fez em você e ainda está fazendo. E todos os dias você faz de forma automática na sua vida todas as coisas e nem se dá conta dessa extraordinariedade que é o seu corpo, que corre o sangue nas veias, corre nas artérias e te mantém viva. O corpo te mantém viva. Como diz a Bíblia, a vida está no sangue e o sangue está no corpo. Se o corpo não sobreviver, nós não temos vidas. Então, o corpo ele precisa ser cuidado, ele precisa ter uma atenção, precisa ter zelo. E nós vamos falar sobre a, a forma que o Senhor trata o corpo com dignidade, como templo do Espírito Santo, portanto, ele é sagrado e muitas de nós não damos o valor para este corpo, ok? Então, o que eu quero falar é que o que nós precisamos ter a atenção é sobre a longevidade. Se nós não cuidarmos desse corpo, porque nós não sabemos o que está acontecendo conosco. Nesse exato momento, você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. Ah, Lígia, mas eu faço check-up, eu faço vários exames, mas você mesmo assim não sabe o que ocorre. Então, é preciso ter zelo, cuidado, atividade física, alimentação correta, sono. Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas isso é uma atenção, uma vigilância e a importância e valor que o seu corpo tem para que você tenha longevidade, porque se nós não tivermos cuidado, a conta chega. E então, em vez de nós vivermos mais um dia, nós vamos viver menos um dia. Ok? Então, no nosso sangue, onde a vida, está ali a inscrição, o DNA de Deus. Quando nós estudamos no criacionismo, nós sabemos que na nossa mitocôndria, no nosso DNA está a inscrição que nós viemos de um único homem e de uma única mulher há 6.000 anos atrás. Então, nós sabemos que nós viemos do primeiro Adão. Muito bem, tivemos a queda, vivemos no mundo caído, porém, o segundo Adão nos tirou do pecado, nos tirou da morte e nos trouxe a vida eterna. Então, ele redimiu todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E é disso que eu queria falar com vocês. Tudo isso que a gente falou, eu e a Carol, que eu fui atleta profissional, fisioterapeuta, pastora, todas essas coisas é o fruto, a consequência de uma construção da minha vida. A sua história é um fruto de construção da sua vida, daquilo que o Senhor Deus derramou sobre você, para que você cumpra um propósito. Derramou de dons, derramou de talentos. Mas o nosso ser, eu gosto muito do Evangelho de João, em que Jesus fala: eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a videira verdadeira, o eu sou. O quanto é importante esse Deus transcendente, né? Você não consegue nem dimensionar a transcendência do nosso Senhor, a sua onipotência, onipresença, onisciência, que Ele está em todos os lugares e Ele é tão transcendente e tão imanente, tão poderoso.
e que está em nós, habita em nós, que sou pecadora tanto quanto você. Que maravilha essa importância. E o eu sou, então, a Lígia, o eu sou, você, o seu eu sou, é filha amada de Deus, criada em amor. E o Senhor Jesus nos reconectou a Deus. Isso é muito importante você entender. Quando nós vamos para João 17, 22, Jesus está orando ao Pai e ele diz: Eu dei a eles a glória que tu me deste. Veja que coisa tremenda. Para que sejam um, como nós somos um. E eu estou neles, e tu estás em mim. Nós somos um com o Pai Criador, que me criou e criou você em amor. Então nós temos uma origem e nós temos uma identidade. E nós temos um chamado o quê? Para expressar com todo o nosso ser, com todo o nosso ser, expressar a glória de Deus. Então você tem uma identidade, você tem um chamado, expressar a glória de Deus, e você tem um destino, que é então viver a vida eterna com Jesus. Nesse destino há uma peregrinação do qual o Senhor nos vocaciona com dons e talentos para cumprir um propósito. Isso é muito importante porque o nosso corpo está inserido nisso, a nossa alma está inserida nisso, o nosso espírito que está amalgamado com o Senhor está inserido nisso. E entre esse essa unidade com o Pai está o fruto do Espírito Santo, que são as 9 virtudes do Espírito Santo, entre elas a alegria, e como isso então faz toda a diferença no nosso modo de ser, de viver e de frutificar, de construir a vida que Deus deu para nós. Ok? Então, por isso que eu quis falar para você que o nosso ser material se relaciona com o material, um Deus transcendente, imanente que vive em nós. Então, nós precisamos hoje conhecer o biológico e o teológico. Ok, meninas? Então, movendo-se na alegria. A alegria não é apenas uma emoção momentânea, mas um estado de espírito. É um estado de contentamento. É um estado de satisfação. Eu gosto muito que em 2 Coríntios 9:8 diz assim: tenha ampla suficiência em tudo para superabundar em obras. Paulo diz: para que a vossa causa sejam dadas, por sua causa sejam dadas graças. Então, nós precisamos ter essa suficiência plena no Senhor. Essa alegria do Espírito traz suficiência, traz um estado de espírito. Então, tanto na medicina quanto na psicologia, o nosso ser, a nossa alma interior tem esse estado de alegria, um estado de espírito. Então, traz inúmeros benefícios para a nossa saúde mental, fisiológica do corpo, do funcionamento do corpo, assim como o seu bem-estar e também para a nossa espiritualidade. E é disso que eu queria falar para vocês. Esses benefícios nos ajudam a superar desafios. Normalmente, uma pessoa alegre, ela é proativa, ela é mais confiante, ela tem mais ânimo, ela tem esperança. Queridas, quem não tem esperança não tem perspectiva de futuro. Então ela se entristece. Agora, quem tem esperança num bom futuro e conhece o pensamento de paz que Deus tem sobre nós, ela tem ânimo e ela tem confiança. Então ela supera desafios, lida com situações difíceis de uma forma melhor, ela busca equilíbrio, ela busca sensatez, ela busca em Deus as respostas. Então é muito mais tranquilo uma pessoa alegre que tem um, uma suficiência em Deus, tem um estado de contentamento, apesar das diversidades. Porque, olha, eu aprendi com Deus, eu não sei você, mas eu aprendi estar contente o tempo todo. Estar contente o tempo todo era olhar para o mundo com gratidão. Olhar com gratidão da história que você, apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar das perdas, como eu tive inúmeras perdas de pessoas financeiras,
eu tenho um estado de contentamento da história que Deus construiu e ainda está construindo. Quando você olha para trás, olhe para trás tudo que Deus já fez. Então, quando você pensa em desistir, olha de onde Deus te tirou. Então, olha o caminho que Ele traçou junto com você, e aí você tem esse estado de suficiência, esse estado de alegria, falando: uau, apesar das lutas, das dificuldades, das aflições, eu preciso ter bom ânimo, e ter bom ânimo é ter esse estado de alegria. Então, o alegre, ele desfruta da vida presente melhor, que ele vai buscar bons hábitos, como ele entende que houve uma história toda, apesar da adversidade, ele tem suficiência em Deus, ele começa a entender, puxa, eu preciso buscar bons hábitos, ter bom sono, fazer exercícios, buscar boa alimentação, buscar meditação, buscar espiritualidade. Então, olha, a pessoa experimenta a suficiência no Espírito Santo também. E a pessoa alegre, ela transita melhor em ambientes hostis, que isso promove um bem-estar social nos relacionamentos. Um ambiente hostil é assim, quando você encontra pessoas, você no seu trabalho, aonde você se relaciona, normalmente tem pessoas que não vão concordar com o seu pensamento, não vão concordar com a sua espiritualidade, com as suas crenças, com os seus valores, e tá tudo bem. A pessoa que é contente, que é alegre, tá tudo bem. Não é sobre o outro, é sobre mim, sobre como eu sou, sobre como eu penso. Então, a pessoa se sente bem e se relaciona com qualquer tipo de ambiente, qualquer atmosfera. E experimentar a suficiência no Espírito Santo é buscar a espiritualidade. Então, veja, quando a pessoa começa a ler a palavra, começa a meditar na palavra de Deus, eu não sei como que você, se você já está com Cristo há bastante tempo, ou se você é nova na fé. Mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, que é apaixonante, a gente começa a entrar em contato com o que é perfeito. Você olha para Deus e fala: uau, como eu sou imperfeita. Como eu tenho coisas para ser mudada. Como eu tenho coisas para ser transformada. E é justamente aí que você começa a conhecer o seu Deus. Começa a adquirir um autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, que é uma chave que eu vou falar mais para frente para você. Aguardem. Então, você começa a entender quem você é em Deus, porque você foi unida por Jesus Cristo com Deus. Quem é o seu Deus, quem você é em Deus e o que você é através dele, que faz toda a diferença, porque quando você é através de Deus, com a consciência de quem você é e o que você pode, não tem para ninguém. Então você vive uma vida extraordinária. Você vive movido pela fé e não pelas circunstâncias. Porque você conhece a palavra de Deus, conhece ao seu Deus e você começa a se mover com esse estado de contentamento pela fé. Então, como diz em Atos 17, nele existimos, nele vivemos e nele nos movemos. E o resumo disso tudo está no Shema, que é em Deuteronômio 6:4-5 ou Lucas 10:27. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, seu espírito, de toda a sua alma, sua vontade, seus desejos, de toda a sua força, seu corpo, seu vigor, seu ânimo e de toda a sua mente, seus pensamentos. E ame o seu próximo a si mesmo. Amar o seu próximo a si mesmo é amar também como você se ama. Então você precisa conhecer a Deus e se autoconhecer. Quando você não tem o autoconhecimento, é muito difícil você amar o próximo. Porque o autoconhecimento é quando você se espelha em Deus e vê as suas limitações, vê as suas dificuldades, as suas fraquezas e a sua dependência de Deus. E você entende que você precisa ser submisso a essa palavra e por isso você tem tantos defeitos quanto o outro tem muitos defeitos. E nós precisamos nos suportar uns aos outros, ok? A alegria não apenas nos proporciona momentos felizes, mas também nos ajuda a encontrar significado
e propósito mesmo nas adversidades. Que eu estou falando, quando você entende quem é Deus e quem você é, e como que você está inserida nesse mundo, o que é que Deus te equipou de dons, de talentos para que você expresse a glória de Deus, da onde você veio, da sua origem e para onde você vai, você consegue neste meio do caminho que é a peregrinação nesta terra, você consegue ter significado e você começa a se ressignificar e entender as coisas que precisam ser transformadas em si mesmo, ok? Olha esse provérbio, que coisa tremenda. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, ou seja, o espírito abatido, a tristeza, a depressão, a melancolia, virá a secar os ossos. E como é que, Lígia, eu tenho um coração alegre? Quando você tem o seu pensamento em Deus e você confia na palavra dele, confia que ele tem pensamentos de paz e você começa então a gerar pensamentos sobre si mesmo. E o coração tem essa suficiência, tem esse contentamento do que Deus fez e do que o Senhor vai fazer na sua vida. É esse entendimento, esse significado, sabe? Da onde você veio, para onde você vai, o que está acontecendo. Que nesse, porque Deus é atemporal, mas Ele está inserido na sua vida também. E a sua vida tem começo, meio e fim, e um final bom. Então nós entendemos que o coração precisa ter esse espírito de contentamento. E o espírito abatido vai secar os ossos. Com os ossos secos, não se sustenta o seu corpo. Os ossos secos não têm como sustentar o organismo que é o seu corpo. Olha para você, você toca aí, fala: Uau, eu estou viva, o meu organismo está trabalhando em meu favor. Deus fez algo extraordinário no meu corpo. Está curando o meu corpo quando me traz alegria e um espírito de contentamento. As informações que você dá para o seu cérebro são muito importantes. O sistema imunológico é fortalecido, os níveis de estresse são reduzidos, até mesmo a pressão arterial pode ser regulada. Então, veja só o que os especialistas dizem quando nós experimentamos a alegria em Deus. Além disso, sentir alegria com regularidade pode contribuir para longevidade. Você precisa se preocupar com a longevidade para que você viva todo o propósito de Deus e você não interfira nesse tempo, para você não antecipar esse tempo, não cuidar do corpo, para não ter zelo, para não ter preocupação com o seu corpo, porque é o seu corpo que vai manter você viva longos e longos anos. Nós vivemos num mundo caído. Portanto, a, a, a malignidade desse mundo nos ataca. Os alimentos são ruins. Nós temos a poluição, nós estamos vendo aí nesse momento nas nossas vidas a poluição. Nós temos hoje vírus, bactérias, fungos, doenças que nós nem entendemos. Então, nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado de nos exercitar, porque nós estamos expostas a um mundo caído. E veja só, ao contrário do que acontece com o metabolismo de pessoas em melancolia, depressão, no qual o sistema imunológico de defesa fica deficitário, acometendo a pessoa debilitada emocionalmente, também adoecer fisiologicamente. A mente e o corpo estão sempre alinhados como uma máquina perfeita. Deixa eu te dar um exemplo da minha vida. Com 33 anos, eu fiquei repentinamente viúva, meu marido morreu num acidente de carro. Foi algo, eu diria, bruto. Então, de repente, o seu marido desaparece. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem perspectivas de futuro. Eu tinha 2 filhas e ele desapareceu das nossas vidas. Ele era muito mocinho também, tinha 34 anos. Eu não tive tempo para luto. Eu tinha 2 meninas pequenas, 5 aninhos, tinha que trabalhar, morava com os meus pais, trabalhava muito, até tarde, sábado, eu tinha uma clínica de estética, enfim, eu não tive tempo para luto. E um belo dia eu fui vestir uma calça jeans. Quem que já tem aquela calça jeans bem apertada, assim? E eu, quando fui vestir a calça jeans, eu vesti, fui puxar o zíper, já estava fechado, o botão, o zíper. Eu falei, nossa, eu vesti a calça jeans sem abrir. Quando eu olhei para o espelho, eu estava completamente, os ossos aparentes, meu cabelo branco, tinha perdido 10 quilos.
eu tive um envelhecimento precoce. Eu perdi todos os pelos do corpo. Isso é bom, né, meninas? Não preciso pagar depilação, né? Brincadeira. Mas eu perdi os pelos do corpo, os cílios, a sobrancelha, as unhas. Muitos anos as minhas unhas não cresciam, era na carne. E então entrei numa menopausa. Deu muito trabalho para recuperar. Detalhe, eu fazia exercício físico nessa época? Fazia exercício físico. Mas a minha mente, qual era a mensagem dos meus pensamentos para as minhas células? Morte. A minha tristeza era tão profunda no meu subconsciente que eu não podia expressar, mas o meu cérebro mandava uma mensagem para a minha célula: morte. Então, quando nós temos o estado de alegria, o estado de contentamento, nós emitimos sinais para as nossas células de vida em abundância, de longevidade, de confiança, de perspectiva de futuro. O que que eu tinha perdido? Perspectiva de futuro. Então, nós precisamos saber, isso eu vou falar também na oração, quando vamos falar sobre espiritualidade, qual o tipo de oração que nós precisamos ter quando estamos expostos a esse mundo caído. Nós achamos que as coisas, oh, o Senhor me protege da inveja, me protege da palavra contrária. Amém. Mas nós precisamos nos proteger dos vírus, de bactéria, de alimentos ruins. Nós precisamos proteger de coisas que nós nem imaginamos que vêm nesse mundo de forma que entra no nosso corpo. Então, nós precisamos trabalhar a espiritualidade, trabalhar nosso cérebro na palavra, na oração, para proteger, para que todas as nossas células tenham vida em abundância, funcionamento perfeito, sistema imunológico, que as nossas células, se tiverem uma célula em mau funcionamento, que ela volte ao projeto original. Então, nós precisamos ter muita atenção no zelo do corpo. E o corpo sempre passa de uma forma secundária nos nossos cuidados, ok? A mente e o corpo estão sempre alinhados com uma máquina perfeita. Os especialistas dizem que manter uma vida saudável, ideal, precisa de manutenção contínua. A alegria é componente essencial deste bom cuidado do corpo, da mente e do espírito, que é bíblico. Os especialistas dizem o que a Bíblia já diz há milhares de anos. Então, proporcionando inclusive a longevidade, veja a preocupação dos especialistas, sempre preocupados com a longevidade exatamente devido ao melhor comportamento das células. A essência da alegria faz parte do fruto do Espírito, ou seja, são virtudes do Espírito de Deus que faz parte do nosso Deus. Mas o Espírito de Deus produz, nós conhecemos esse texto muito bem, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza ou amabilidade, depende da tradução, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Nós vamos ver isso. E tem esse texto que eu gosto demais, que fala justamente o que nós estávamos falando. E o próprio Deus de paz é um Deus de paz. Guarda isso. Vos santifique completamente o vosso espírito, alma e corpo. Mais uma vez eu digo para vocês, nós não somos tripartidos. É uma unidade, o espírito, a alma e corpo, nessa complexidade que se interagem mutuamente o tempo todo. Então, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que exorta a santificação de todo ser. Por isso que eu estava falando sobre o nosso ser, quem eu sou. Quem eu sou, a imagem e semelhança de Deus, criada em amor, chamada para expressar a glória de Deus, com o destino de viver com Jesus a eternidade. Então, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, precisam estar sendo cuidados com zelo, de forma irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. Como? Buscando a santificação, que é o processo do autoconhecimento. Quando você conhece a Deus e se conhece, você começa a iniciar uma santificação, porque você vê o que ele é perfeito e você vê as suas imperfeições, você se vê em espelho, e isso é tremendo, porque então é o processo da peregrinação aqui, quando o Senhor nos traz um propósito. E nesse propósito,
As lutas, as dificuldades, adversidades vão nos santificar. E obedecer a Deus em amor, isso nos protege. Eu sempre falo nas aulas, os mandamentos do Senhor não são pesados, diz a palavra de Deus. E como é importante a gente obedecer, porque a obediência nos protege de malefícios, nos protege de doenças, nos protege de nós nos desviarmos do caminho que o Senhor tem para nós. Ok, meninas? As 9 virtudes do Espírito Santo de Deus, porque o fruto singular do Espírito Santo é expresso. Como é que eu consigo tirar essa? Deixa só eu aqui. Só um minutinho, tá, gente? Aí, valeu. Porque o fruto singular do Espírito Santo de Deus é expresso em termos de uma pluralidade de 9 virtudes. As interconexões entre corpo, alma e espírito são fundamentais para compreendermos a integralidade da experiência humana em sua relação com Deus. Esses 3 aspectos da existência, da sua existência, não são isolados, mas se entrelaçam de maneira intrínseca, influenciando-se mutuamente em todas as suas esferas da sua vida. Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu casamento, nas suas amizades, em tudo. As 9 virtudes são formadas, então, de 3 tríades. O que eu vou sugerir para você entender comigo? Eu vou falar de uma forma didática, mas o fruto, como eu falei, é uma pluralidade intrínseca que está se relacionando o tempo todo. Mas eu quero falar de algo para você observar comigo de uma forma didática, para entender as virtudes, ok? É só didática. Então, veja, nós temos aqui o corpo, a mente e o coração, o espírito. Eles estão o tempo todo se relacionando, bom? E aqui na nossa centralidade, na centralidade do nosso ser, no âmago do nosso ser, está o Espírito de Deus conectado conosco. E esse Espírito de Deus que derrama sobre nós essas 9 virtudes para que nós expressemos a glória de Deus, para que sejamos dirigidos por esse fruto do Espírito e para que possamos ser transformados, santificados. Consegue entender a construção que eu estou fazendo? Então, essa centralidade do Espírito em nós. Então, deixa eu passar para cá. Veja aqui que eu coloquei só didaticamente para você entender. A centralidade do Espírito Santo de Deus, que Deus é amor. Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho para morrer por nós, para nos salvar. Então, a centralidade é o amor. Deus é amor e Ele deseja que nós sejamos amor. O amor, que é o âmago do ser, também nos traz um estado de paz. O Deus de paz, que nos amou. E é um Deus de contentamento, de um estado de espírito de suficiência. Então, tudo isso que eu falei é para que você preste atenção que o Espírito Santo está falando aqui sobre o ser. E quando você é amor, quando você é paz, quando você é alegria, você então começa a produzir, frutificar num comportamento de delicadeza, você se torna uma pessoa delicada, amável, você se torna uma pessoa que exerce bondade. Por quê? Porque você tem a essência do amor, da paz e da alegria. Essa tríade é a essência do nosso Deus, que Ele é. Então, nós passamos a nos comportar de uma forma amável, delicada, paciente, longânimo, porque você tem um estado de espírito de amor, paz e alegria. E nós começamos então a nos relacionar com o mundo material, com humildade, submissas à palavra de Deus, em fidelidade aos princípios de Deus. Esse é o processo de santificação, com domínio próprio do
da mente, dos pensamentos, do corpo e do espírito. Do nosso espírito começa a ter domínio sobre todas as coisas. Domínio sobre vícios de imoralidade sexual, vícios de álcool, vícios de droga, de glutonaria, de violência, né, de palavras violentas. Então, nós começamos, a partir da paz, da alegria, do estado de ser, paz, amor e alegria, nós vamos nos tornando, então, seres com comportamentos santificados. Conseguiram entender o que que Deus faz? Ok? Então, eu vos amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Que quando vocês obedecem meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. É isso que eu estava falando. Vamos falar sobre o corpo. Ele é um instrumento pelo qual expressamos as nossas ações e experimentamos os prazeres e desafios da vida terrena. Olha que coisa deliciosa! Você pode experimentar os prazeres, você tem os 5 sentidos, você sente cheiros, você sente sabor, você tem a afetividade, você consegue expressar afeto, você tem os prazeres de caminhar na natureza, de ver a beleza de Deus, você tem os prazeres do sexo, tem prazeres imensos, que é através do corpo. Ao mesmo tempo, o corpo é também templo do Espírito Santo. Então, conforme é ensinado nas Escrituras, que nós temos uma importância de conferir uma dignidade sagrada a Ele. Ok? Jesus se importa com nossa saúde, com o nosso corpo. Jesus caminhava curando pessoas. Jesus dá valor ao corpo. Gente, dos 35 40 milagres descritos, porque o Evangelho de João diz que são tantos os milagres de Jesus que não caberia nos livros, mas dos descritos na Bíblia, entre 35 milagres descritos, 21 são de cura física. Jesus via um doente, ele se dirigia ao doente e curava. Portanto, Jesus pode curar o seu corpo. Jesus deseja curar o seu corpo, a sua enfermidade, deseja transformar o seu corpo, no seu corpo que expresse a imagem e semelhança, expresse a glória de Deus. A Igreja de Cristo deveria ser o lugar de pessoas mais saudáveis da face da terra, sendo cada dia mais transformada em glória, porque Ele deu o seu corpo na cruz, derramou o seu sangue para redimir o nosso corpo, redimir as nossas doenças. Então, por muito tempo, olhou-se para o corpo como algo secundário. A ideia de cuidar do corpo era apenas estética, saúde, de forma fragmentada. Hoje em dia, a nossa visão encontra-se na profundidade da obra da redenção, como um todo, alma, corpo e espírito. O culto que Deus espera. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdade. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Sim, cultuar o próprio corpo é pecado. Mas não cultuar o Senhor com o corpo também é pecado. O necessário é cuidar do corpo como forma de adoração a Deus, um culto racional, um culto intencional. Tenha intencionalidade de cuidar do seu corpo. Um casamento não diz respeito somente a cuidar e amar do outro, mas de se cuidar, de se amar também. Do contrário, não há o que doar. Se não cuido de mim, o que irei doar se eu não me nutrir? Cristo amou o seu corpo, a igreja, e morreu por ele, e redimiu o seu corpo físico também. Cuide do seu corpo como Cristo cuida do dele. O padrão é Jesus, a referência é Jesus. Estudos científicos, tudo isso que eu estou falando são pesquisas científicas. Na esfera da saúde e do bem-estar, as conexões entre corpo, alma e espírito são especialmente evidentes. Olha o que a Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. O que isso, na verdade, é o que a Bíblia diz. É um equilíbrio entre o físico, a mente e o espírito, que traz um estado de bem-estar, que é a alegria. Então, saúde, para a Organização Mundial de Saúde, é uma aliança entre mente, alma e espírito. Então, até
A Organização Mundial da Saúde sabe. Então, os estudos têm mostrado que o estado emocional, espiritual de uma pessoa pode ter um impacto significativo na saúde física. Então, por exemplo, estresse crônico pode resultar em problemas de saúde, evidenciando a interligação entre saúde mental, emocional e física. Da mesma forma, prática espiritual e a conexão com algo maior podem contribuir para um bem-estar maior. É isso que eu queria falar com vocês sobre a oração. O quanto que você ora pelo seu corpo todos os dias. Todos os dias nós oramos assim, né? Senhor, me dá uma porta de emprego. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude com o meu casamento, me ajude com meus filhos, me ajude com os meus amigos e tal. Quanto que você separa tempo para orar pelo seu corpo, cuidar do seu corpo, prestar atenção nos alimentos, prestar atenção em hábitos mais saudáveis, não só estéticos. Então, veja, nós precisamos orar pelos nossos pensamentos, declarar sobre nós vida abundante, declarar sobre nós que o nosso sistema imunológico, o sistema de defesa, que o Senhor trabalhe, que o nosso sangue seja purificado, que todas as nossas artérias, veias, passe o sangue de Jesus, que o Senhor nos purifique. Então, essa é uma oração e uma mensagem que você passa de alegria, de perspectiva de bom futuro. Você precisa dizer, Senhor, no meu corpo que haja vida em abundância, Senhor, que haja longevidade, porque eu tenho muito para viver, Senhor, eu quero viver todos os seus propósitos, Senhor. Porque o cansaço, minhas queridas, uma das coisas mais difíceis nas nossas vidas é que quando a gente está no extremo cansaço, no extremo esgotamento, isso nos leva a desistir de fazer exercício físico, a gente tem alguma briga com o marido, briga com os filhos, briga com o chefe no trabalho, a gente fala, quer saber? Não quero mais saber, não vou fazer nada, agora eu vou comer, vou pôr o pé na jaca, vou tomar um pote de sorvete de pistache, pipoca e guaraná, e acabou. Vou ficar na televisão, ver todos os filmes da Netflix. E esse é o perigo, o cansaço. É uma linha tênue para a desistência. Não desista. Quando você estiver cansada, olhe a Deus, busque ao Senhor, tire um cochilo, vai caminhar. Eu faço muito isso quando estou cansada, né? Eu tenho esse hábito. O meu corpo pede exercício. Eu vou, graças a Deus, né? Eu moro lá na praia, então eu vou para a orla, começo a andar, pego minha bike, saio de caiaque, saio para remar. Eu preciso desse descanso. Se dê esse presente de cuidar do seu corpo, de ter um momento com você e com Deus, e de mandar essa mensagem de que todas as coisas são passageiras e que Deus tem pensamentos de paz sobre você, tem pensamentos de vida em abundância. Então, que você tenha essa ampla suficiência e que tudo seja abundante na sua vida. As habilidades e capacidades físicas também exigem um estado emocional saudável e uma conexão profunda espiritual. Então, a alegria, a habilidade física, o estado emocional, está tudo interligado. Alma, corpo e espírito. Por isso que não dá para falar somente do corpo, se eu não falar do seu estado emocional, se eu não falar do seu ser com Deus, das suas perspectivas de futuro, de que você ande por fé e não pelas circunstâncias, e não deixe ficar o extremo cansaço, que é a linha tênue para que a gente simplesmente jogue a toalha, chuta o balde. Ok? Assim, cuidar do corpo, nutrir a alma, cuidar da espiritualidade são aspectos essenciais para uma saúde de bem-estar. Praticando a alegria, exercitando o corpo, a neurociência por trás da felicidade. Uau, eu amo isso. Como o cérebro influencia a sua saúde física, isso é extraordinário. A ciência da felicidade está diretamente ligada à forma como cuidamos da nossa mente, quanto o nosso corpo. Equilibrar esses dois aspectos é fundamental para alcançarmos uma vida plena e saudável. Cuidar do corpo também é fundamental para aumentar a nossa alegria.
Que é aquilo que eu falei, quanto mais exercício eu faço, mais alegre eu fico, de bom humor eu fico. E quanto mais eu tenho bom humor, mais motivada eu fico em fazer exercício e sair por aí. Eu, especificamente, não gosto de academia, né? Eu sempre fui do esporte, de descer lá embaixo jogar um vôlei, jogar um beach tênis, como eu falei, pegar canoa com os meus amigos. Eu gosto de esporte, eu gosto de estar em contato com a natureza. Escolha algo que você goste, que te dê prazer. Nós vamos falar sobre isso. Ter uma boa qualidade de sono. O sono é necessário. Deus nos deu descanso para que o nosso corpo tenha descanso, porque isso traz saúde quando nós dormimos bem. Nos traz atenção, o pensamento cognitivo fica muito mais vigilante, nós retemos mais, memorizamos mais quando nós temos uma boa noite de sono ou um cochilo depois do almoço. Quem gosta de fazer o soninho da beleza? Não é só da beleza, mas é da saúde também. Então, aqueles 20 minutos depois do almoço, dá uma cochilada, te tira a sonolência do trabalho, né? Porque normalmente a gente gosta de almoçar correndo e voltar para o trabalho aí daquele sono. Aproveita, tira um cochilo. Além disso, uma alimentação equilibrada fornece nutrientes necessários para o bom funcionamento do cérebro, do corpo como um todo. Descobriu-se que quando estamos alegres, olha só, o nosso cérebro libera neurotransmissores, os nossos neurônios e as suas sinapses fazendo tudo, como a dopamina, que nos proporcionam sensações de prazer e bem-estar. Que coisa incrível a alegria. Que coisa maravilhosa que é a alegria. Essas substâncias têm impacto direto na nossa saúde física, aumentando a nossa imunidade e reduzindo o risco de doenças, evitando o estresse e a depressão. Cola em mim, vai no exercício, sinta alegria, bom humor, e quanto mais bom humor, mais exercício você quer fazer. Importante, as atividades físicas ajudam a aumentar a produção, a liberação e a sensibilidade de neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, noradrenalina, dopamina, responsáveis por regular o humor, o sono, o apetite e o ritmo cardíaco e a memória. Gente, a gente precisa trabalhar a memória, ninguém quer ficar aqui com Alzheimer, amém? Então, nós precisamos ter bom humor, nós precisamos ter sono. Eu acho engraçado que eu tenho, como eu falei, esse estado de contentamento, mas muitas pessoas olham para mim e falam: não, pastor, a senhora é muito séria. Eu sou muito séria com as coisas de Deus, mas eu também tenho um estado de contentamento. Quem me conhece, convive comigo, sabe que eu estou sempre brincando, trazendo algo de brincadeira, algo de leveza, porque eu aprendi a ter esse contentamento, porque eu tenho a perspectiva de futuro, de paz. Ok? Que você tenha esse exemplo também. Aqui que é muito legal. Aqui eu posso trazer, Má, para cá esse. Para cá. Todos estão vendo aqui? Ok. Veja como o hábito é muito importante. Quem tem aquele livro, O Poder do Hábito? É um livro que não é espiritual, nada, mas é muito importante. Então, olha, comemorar, ser grato, fazer exercícios, libera dopamina, reduz a ansiedade, melhora o ânimo, a energia. Olha quantas coisas tem sobre o hábito. Otimismo, ver o lado bom das coisas, libera serotonina, reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. Tomar um pouco de sol, melatonina, melhora a qualidade de sono. Olha só que legal. Quem quer tomar um pouquinho de sol, vai para a varanda, sai da varanda, volta para a varanda, mas toma um pouquinho de sol. Massagens, exercícios físicos, libera noradrenalina, reduz o estresse, melhora o foco, capacidade de pensar. Nós precisamos ter foco. O nosso cognitivo é importante. Abraços verdadeiros e trocas de afeto. Olha que sensacional. Libera oxitocina, proporciona bons sentimentos de amor, de conexão, de confiança. Eu sei que também libera empatia. Comer castanhas, foco, meditação, que é a meditação na palavra de Deus, a sua espiritualidade, respiração. Libera GABA, que é um neurotransmissor. Reduz a ansiedade, aumenta o relaxamento. Olha aqui, esse aqui todo mundo vai gostar. Ó. Sexo, chocolate, riso e contato com a natureza. Vem para Ilha Bela, vocês vão ter contato com a natureza. Então, sexo, chocolate, risos, libera endorfina, reduz a dor, tem muita dor no corpo, reduz a depressão, aumenta a sensação de
felicidade. Muito legal, né, gente? Então, verdades sobre alegria e atividade física. A felicidade, a alegria tem influência direta na saúde do corpo, pois as emoções positivas estão associadas a menor risco de doenças cardiovasculares, longevidade e o sistema imunológico. Gente, nós já vimos tudo isso aqui, a prática da gratidão. Seja grato, seja uma pessoa grata, porque isso promove uma sensação de felicidade e prazer. Meditação na palavra, ter relacionamentos sociais, exposição à natureza e ao ar livre, mais uma vez, vem para Ilha Bela. Prática de atos aleatórios de bondade aumenta a alegria. Gente, trabalhar no terceiro setor, trabalhar voluntariamente, fazer ação social, você fazer algo bom para as pessoas, isso aumenta muito o nosso bem-estar, a nossa saúde, ok? Qualidade de sono tem um impacto significativo. E o riso. Quem gosta de rir à toa aí? Eu gosto de rir de mim mesma. Às vezes eu ponho aí um fone de ouvido, fico dançando as minhas músicas de 1960, 1970. Minha filha dá muita risada, mas eu também dou muita risada de mim, e isso me traz muita alegria, porque eu curto meu momento com Deus, eu curto o meu louvor a Deus, eu fico louvando sozinha, cantando, mas sou eu e Deus. Dê esse presente para você, de você rir de si mesma, ter um momento de alegria com Deus. Presenteie-se, desafie a buscar esses momentos de você se soltar e viver com Deus a alegria, porque a gente não se solta, a gente não se permite, a gente é tão certinho. Eu estava falando aqui com a Mariana, a gente é tão perfeccionismo, a gente se exige tanto, a gente quer ser aceito, a gente quer ser incluso, a gente quer ser benquisto, amado, quando a gente já é. Ame-se, curta-se, né? Olha para o espelho, dá risada, faz careta, curta a vida, viva a vida em abundância. Eu aprendi a fazer essas coisas. E essas coisas são muito boas, rir de si mesma. Às vezes eu falo comigo sozinha, faço palhaçada para mim sozinha. E eu dou risada. Terminando aqui, corpo e exercícios, a prática regular de atividade física é capaz de melhorar a sua circulação sanguínea. A circulação sanguínea faz com que seu cérebro melhore as conexões, melhore a memória, a retenção do cognitivo. Gente, isso previne Alzheimer. Você orar com o córtex pré-frontal fica irrigado de sangue, as conexões, evita o Alzheimer. Como isso é importante, gente. Então, ó, ajuda na fixação do aprendizado. Fazer atividades ajuda a reduzir a glicemia, não sei quem tem diabetes, excesso de gordura. Isso previne problemas cardiorrespiratórios. Ao praticar as atividades físicas, alguns cuidados importantes que eu vou falar para a gente terminar. Entender por que a atividade física deve ser realizada e o tempo da execução. Gente, quando a gente começa a fazer exercício, o pessoal quer fazer 2 horas de caminhada. Escolha uma atividade física adequada à sua condição física. Às vezes a gente está com um pouquinho de sobrepeso, não vai sair correndo. Então, veja, não faça esforço excessivo que prejudique a sua saúde, a sua coluna. Procure um profissional de educação física, um fisioterapeuta. Faça coisa adequada, o peso adequado, a postura adequada. Cuidado. Então, vença a preguiça. O importante é fazer algo onde você vive, por exemplo. Se você vive num apartamento, suba dessas escadas. Se você trabalha muito sentada, não põe água pertinho, não. Levanta para tomar água, põe um reloginho lá de meia hora, vai tomar água, vai ao banheiro, vai dar uma volta. Então, aonde você estiver, você consegue fazer atividade física. No seu quarto, na sua varanda, caminha no quarteirão, alguma coisa. Mova-se em alegria, mova o seu corpo, faça exercício, ame-se, respeite os limites do seu corpo, se puder, tire o cochilo, aumente a intensidade da atividade aos poucos, gradualmente. Faça exercício de manhã, não vai fazer à noite, porque você vai ficar pilhado, não vai conseguir dormir. Então, você fazendo exercício de manhã, você se alimenta bem, porque o nosso corpo está hipoglicêmico. Coma bem de manhã, vai fazer exercício, porque isso ajuda na circulação, ajuda na atenção, na vigilância, em reter a memória.
Todas essas coisas são muito importantes. Então, esses cuidados ajudam a reduzir o risco de lesões ou melhorar a eficiência dos exercícios e obter benefícios desejados. Amém? Terminando aqui, eu quero desafiar vocês nisso, que eu falei, que vocês possam se amar, que vocês possam ter momentos consigo mesma, que vocês possam vivenciar a alegria, esse estado de contentamento. Eu espero que você tenha aproveitado a importância de você ter alegria, ter zelo, saber que o corpo do Espírito Santo é templo, nós precisamos ter muito cuidado com ele, temor de Deus, buscar zelo e cuidado para a longevidade. Amém? Que Deus abençoe. Queria abrir para perguntas. Carol, pode abrir o microfone. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição aqui. Lembre-se que não é só o exercício físico, é nós olharmos pelo nosso corpo, nós buscarmos o bem-estar, buscarmos a alegria. Isso é muito importante, nós nos conectarmos com Deus e termos esse estado de contentamento, ok? Não olharmos o corpo apenas como algo para a saúde ou para a estética, olharmos o corpo como um relacionamento como um todo com esse mundo, um relacionamento com as pessoas, como nós vivemos com o nosso corpo em gratidão, em alegria, em amor, como nós nos relacionamos. Não olhe para o seu corpo apenas como um executor de tarefas, olhe como uma obra magnífica de Deus que está funcionando o tempo todo. Olhe pelos seus alimentos, olhe pelo funcionamento do seu corpo, amém? Pastor, eu queria compartilhar uma coisa. Como o corpo humano é tão inteligente, né? Como você estava falando, como Deus fez o corpo humano de uma forma tão inteligente. Quando eu estava grávida e eu ia ter o Miguel, foi parto normal, tipo, eu comecei a entrar em trabalho de parto, né? Só que na noite, eu entrei em trabalho de parto às 7 da manhã. Só que na noite anterior, por alguma razão, eu não sei por quê, eu comi um lanche. Eu fui no Outback, eu comi um lanche do Outback e eu estava com a Thaís comigo. E a Thaís comeu metade do lanche dela. E aí eu olhei e falei, amiga, eu posso comer a sua outra metade? Olha que loucura, eu comi a outra metade dela. E o Lucas e o Matheus, nossos maridos, estavam também junto e olharam pra mim de tipo assim, meu Deus, você não vai aguentar. Eu comi e ainda chegou mais uma porção de batata, que eu não sei como, eu também mandei pra dentro. E aí, entrei em trabalho de parto logo pela manhã. Isso foi à noite, logo pela manhã, entrei em trabalho de parto. E aí, depois eu conversei com alguns médicos que eu falei, meu, eu não sei o porquê, mas eu queria comer, queria comer, tipo assim, comer muito antes de ter o Miguel, né? E aí, alguns médicos disseram que o meu corpo estava se preparando, estava retendo energia para o parto. E assim, o meu parto, ele foi meu parto ele durou só 4 horas. Foi muito rápido. Tipo, o Miguel quase que escorregou, assim. E foi o primeiro parto. E, e isso é como o corpo humano é inteligente, né? Eu não sabia que eu ia ter o Miguel, que eu ia entrar em trabalho de parto. Não estava planejado isso. Mas o corpo, de alguma forma, já estava ali se preparando para isso. Coisa linda, né? Que maravilha. A mensagem que as células deram para você, ó, eu preciso comer porque eu vou entrar em trabalho de parto. Por isso que os neurotransmissores são muito importantes. E como eu falei daquilo que eu passei, um momento de tanta tristeza e melancolia que muitas vezes a gente passa, e a mensagem é morte. Então nós precisamos mandar a mensagem de vida, mensagem de cura, porque Jesus se preocupava com o corpo, ele dá valor ao corpo, porque nós precisamos do corpo para viver. Se nós não cuidarmos do corpo, nós vamos reduzir a longevidade, não vamos cumprir o propósito de Deus. Né? O Subirá conta muito sobre aquele médico, né, que morreu cedo. As pessoas falam, ah, coitado, Deus levou ele cedo. É ele que se suicidou, né, porque não cuidou do seu próprio corpo, ele que não zelou pela sua alimentação, pelo sono, não fez exercício, e seu corpo entrou em colapso. Ele teve um infarto. Então, isso ocorre muito, a gente não dá atenção para o corpo. A gente olha, o corpo é secundário, a gente vai fazendo as coisas e não se dá conta de que ele é um sistema
que está morrendo. O nosso corpo carnal está morrendo. Então, nós precisamos, quanto mais nós interferimos para cuidar do corpo com exercícios físicos, com alimentação, com sono, com os pensamentos, com as orações, como um todo, esse é um todo de cuidado que eu quis trazer para vocês, nós vamos reduzir a longevidade. O corpo é inteligente, ele começa a dar problemas, ele começa a avisar, começa a pressão alta, começa entupimento aqui, põe um stent ali, faz um cateterismo ali, o corpo está dando os sinais, aí a pessoa continua fumando, a pessoa continua comendo, não faz exercício. Então, gente, a gente precisa ter um olhar para o corpo como um agente de vida. A gente precisa do corpo para viver. Então, se a gente negligenciar isso, só ficar sentada, né? Ah, eu tenho preguiça, ah, eu quero ficar vendo TV, eu quero ficar vendo o computador. O que é primordial para você? O que é importante para você? O corpo, para você viver, se relacionar, trabalhar, fazer todas as coisas. Porque, gente, ninguém quer ficar limitado numa cama, doente numa cadeira de roda. Ninguém quer, ok? Amém? Então, nós precisamos fazer esse conjunto. Cuidado e oração. Mensagem que você manda para o seu corpo e para o seu cônjuge. Porque muitas vezes o seu cônjuge não te acompanha. Você está cheia de vida e seu marido não quer fazer atividade. Os dois precisam um cuidar do outro. Se eu me cuido, eu tenho para doar para o meu marido também vir junto comigo. Quem que é o marido também correndo, hein? Fazendo caminhada, bicicleta, né? Não só para emagrecer. Gente, não dá essa informação para o seu marido. Você precisa ir fazer ginástica comigo para emagrecer. Não dá essa informação porque eles não estão nem aí para as gordurinhas deles. Dá outra informação para eles. Você precisa ter saúde, meu amor. Você precisa reter o conhecimento. Aí acho que eles vão. Ok? Mais alguma pergunta? Alguém? Olá, irmãs. Não Oi, é querida. não é uma pergunta, mas eu acho que é bem pertinente para o momento. Mas há 4 anos atrás eu quebrei o tornozelo. E eu tive que fazer uma cirurgia, colocar placa e pinos. E eu sempre fui muito ativa. E passei 60 dias numa cadeira de roda. Uau. Então, como é importante essa conexão de alma, né, com, como você falou hoje, e da perseverança. Porque depois que eu saí da cadeira de roda, eu precisei fazer uma reabilitação para eu andar, voltar a andar. Então foi todo aquele processo, né? Muleta, 2 muletas, depois eu passei para uma só. Mas em todo o processo eu via essa importância da conexão mesmo de pedir força para Deus, porque o meu corpo físico tinha muitas dores. E às vezes eu falava, nossa, eu tenho 51 anos e na época eu tinha 51, hoje eu tenho 55. Quem serei eu no futuro? Porque eu ainda não sou nem avó, eu quero brincar com as crianças, os meus netos e tudo mais. Mas foi uma luta para eu perseverar, mas eu tive esse foco de que Deus faria nova todas as coisas, Amém. Amém. né? Então a perseverança me Mandar uma. levou a continuar firme, crendo na palavra de Deus, porque eram momentos difíceis, de dor física, mas eu sabia que ia passar, porque eu tinha esperança de que Deus traria uma restauração completa para o meu corpo físico, né? Então, hoje, graças a Deus, eu me recuperei, não fiquei com sequelas, mas essa importância que a gente tem que dar da perseverança, tanto para a atividade física, porque às vezes a gente começa, para, começa, para, começa, para. O meu fisioterapeuta sempre falava isso para mim, Bia, não falta, não falta. E aí a gente ter esse objetivo, né? Eu tinha um objetivo, voltar a andar normal, voltar a ter energia, força nas minhas pernas, mas acima de tudo, eu sabia que não era apenas esse esforço físico que me traria novamente a ser uma pessoa plena, né? Então, quando eu não tinha força, eu orava muito, pedindo Espírito Santo, me capacita. Amém.
porque Amém. eu não quero ir, eu não quero fazer, tá doendo. Mas assim, meio de fazer para agradar a Deus mesmo, porque eu queria voltar à atividade, né? Então, como é lindo a gente saber isso, que Deus, ele, entre nós, está tudo conectado, né? Ele nos equipa, né? Mas você vê como o corpo, com uma alimentação, como a nossa vida muda como um todo? Sim. E assim, num piscar de olhos, né? É. E a Porque eu gente não estava dá brincando importância. com meu sobrinho e eu nem caí. Eu pisei num buraco na grama e o meu pé virou e quebrou o tornozelo. E Mas assim, assim, quantas surpresas as pessoas têm, né? Ah, fui fazer um exame, né? Eu tô com uma amiga que foi fazer um exame de endoscopia para o estômago, descobriu um carcinoma nas cordas vocais. olha só, não tem Então, nada a ver com o exame, né? exato. Então, assim, de um dia para o outro, ela começou, então, a fazer uma série de tratamentos que a gente sabe. Então, começou a ficar com a vida dela limitada. E, Bia, uma coisa muito importante, a perspectiva de futuro. Sim, Porque você buscava a cura, porque você falava, eu quero ser avó, brincar com meus netos. Então, você tinha um foco. Então, a sua mente mandava a mensagem, vida, eu quero ter vida, eu quero ter cura. essa importância mesmo. A pessoa que está adoecida de um câncer, ela entra em fé e dúvida sobre a perspectiva de futuro. Ela tem essa luta espiritual, né? Então, será que eu vou sobreviver? Será que eu não vou sobreviver? Então, a importância da alegria, a importância da mente, o estado de contentamento. Eu não falo nem alegria, né? É um estado do ser contente, satisfeito Tem. em Deus, conhecendo a Deus e sabendo quem nós somos nele e através dele, o poder que ele derrama sobre nós e como ele deseja a cura para expressar a glória dele. Então, Amém. você pode perder essa perspectiva de um futuro bom, um futuro de paz, um futuro de transformação e santificação. Então, todos nós sabemos que de um dia para o outro, a gente pode ficar limitado no físico, gente. Então, como a Carol falou, a gente precisa ter sustância. Sustância é alimento bom, vida saudável, exercício e alegria. Isso te dá sustância no sistema imunológico de defesa, para que se te acontecer alguma coisa, você tenha defesa. Ok? Obrigada pela sua colaboração. Não sabia que você estava aí. Deus abençoe, Bia. Mais alguém, queridas? Pastora, só para também complementar uma coisa que mandaram aqui no chat falando sobre ferritina, vitamina B12. Há um tempo atrás eu tava, sabe quando você começa a se sentir meio cansada demais, meio triste demais, e não tinha nada acontecendo, assim. Eu sou uma pessoa que eu faço terapia porque, enfim, né, a gente precisa, ainda mais quando a gente atende muita gente, é bom a gente também passar na terapia. E não tinha nada demais acontecendo. E aí eu fui fazer meus exames de sangue. Meu ferro tava assim, muito, muito, muito abaixo do normal. A minha vitamina D, o mínimo é 30, né? Tipo, o mínimo para você ficar bem é 30, o meu tava 18. Então, assim, é, como que, assim, às vezes o corpo não tá bem, ele vai falar pra mente, aí você vai achar que é problema espiritual. Aí eu comecei a orar já pensando assim, pronto, é ataque. Já, já comecei já a imaginar um monte de coisa, e na verdade era falta de vitamina, era falta de ferro, essas coisas assim. Já agora já tô fazendo uma reposição certinha, tô me cuidando, mas como que é importante também analisar essas coisas, né? Fazer exames é importante. Rotina, né? Rotina de fazer exames, de se cuidar. A gente tem. Gente, eu conheço mulheres que há anos não vão no médico, não vão fazer uma mamografia, né? O preventivo. Gente, algo tão importante, porque o seu físico te mantém vivo, te mantém conectado com esse mundo que te proporciona trabalhar, que te proporciona a viver. Gente, né, Bia, conseguir ir no moleta, você não pode tomar banho sossegada, você não pode nada, alguém tem que te carregar, alguém tem que te levar, você fica dependente. Então, gente, é muito sério o cuidado com o nosso corpo sobre
o bem-estar do dia a dia e a longevidade. Ter uma perspectiva de vida abundante, as suas células, os seus pensamentos emitam vida para si mesmo. Ok? Amém. Amém. Eu acho que é isso que nós temos de perguntas. Mais alguém gostaria de mandar alguma pergunta? Se você tiver com vergonha para falar por aqui, você também pode me mandar lá no grupo, ou se não, me manda no particular que eu mando para a pastora, ou se não, também dá para mandar no Instagram da pastora lá por DM, né? Todos nós somos pessoas acessíveis, então se alguém quiser fazer qualquer pergunta ou contar A qualquer Malu, coisa, a gente está aqui. a Malu escreve aqui, gente do céu, tudo que foi dito aqui foi para mim. É isso aí, Malu. Glória a Deus. É isso aí, ajude a recomeçar. Glória a Deus. Bom, pessoal, eu só gostaria de dar alguns recados e aí a gente olha para encerrar, pode ser? Recados importantes. Mulher, hoje é dia 12. Hoje, às 23h59, acaba o segundo lote. Então, assim, se você não comprou o seu ingresso para a Conferência Essência, saiba que amanhã o valor já muda para 100, para R$ 145. Hoje você ainda consegue pagar 130. Então, assim, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Compra mais barato. Dica de amiga. E olha, gente, tem muita gente que fala assim: ah, não, eu vou comprar depois, porque certeza que vão fazer alguma promoção. Não, certeza que vão fazer o ingresso, sei lá, a preço de banana. Gente, não funciona assim. Então, até tem uma frase do pastor Madaleno que ele fala assim: quem se adianta governa. Se você quer ter a sua vida financeira certinha, então, assim, se adiante, paga mais barato, ou se não, quem comprou quando estava a 90 reais, ficou super bem. Você se adiantou, você está governando já, entendeu? Mas se você não comprou, não deixa para amanhã, porque já vai estar mais caro. E eu quero fazer um desafio também. Para quem pode, abençoe uma amiga sua, porque eu tenho certeza que a Conferência Essência, ela é, já está sendo semeada com muita oração. E você vai colher as bênçãos de Deus para sua vida, mas você também pode ser um agente de transformação para alguma amiga. Então, se você pode, compra um ingresso para ela. Se você não pode comprar um ingresso para ela, fala para ela, fica na orelha dela. Amiga, vamos, Deus quer transformar a sua casa. Amiga, vamos porque o Espírito Santo quer entrar na sua casa, quer entrar na sua vida e trazer transformação. Carol, mas eu não preciso ir na conferência Essência para Deus falar comigo. Realmente não precisa. Porém, na conferência Essência é um momento em que Deus separou para ministrar às mulheres da Yah Church. Então, assim, você pode participar desse momento, como você pode falar, não, não quero essa bênção. Isso é com você, mas se eu fosse dar um conselho de amiga, participe daquilo que Deus está fazendo nas mulheres. Então, fica aqui o convite. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Sei que o Senhor falou com cada uma aqui. Senhor, que cada uma seja encorajada, Senhor, a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua alma, seus pensamentos, e a cuidar da sua espiritualidade, cada dia mais te conhecer, e que elas possam se autoconhecer também, Senhor, como é importante nós conhecermos tanto as nossas fraquezas quanto as nossas potencialidades. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre cada um. Senhor, que elas tenham saúde, bem-estar, um estado de alegria, de contentamento, Senhor. Que elas possam, Senhor, expressar a tua glória com muita saúde, Senhor. Que elas tenham longevidade, Pai, no nome de Jesus. E que elas possam se relacionar, se mover em alegria em todos os ambientes, atmosferas, Senhor. E que elas possam, Senhor, te amar com todo o ser e amar o próximo também, Senhor. Senhor, dá para elas oportunidades, Senhor, de te servir, Senhor, com amor, com amabilidade, Senhor, com humildade, bondade, Senhor, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Dá a elas esse fortalecimento em teu amor, com a tua paz e com a tua alegria, Senhor. Fortalece-as em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a tua glória. Eu te agradeço por cada uma aqui, Senhor, e que elas sejam agora, Senhor, agora neste momento, tocadas por ti,
com saúde. Aonde houver uma célula, Senhor, de cada uma aqui, onde houver alguma enfermidade, que o Senhor venha tocar com a sua cura. E que elas venham, Senhor, as células serem curadas, restauradas ao projeto original que o Senhor as fez. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha nos curar hoje e derramar sobre nós a tua alegria, que é a nossa força. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém, queridas? Obrigada. Deus abençoe cada uma. Amém. Tchau, boa Glória, noite. obrigada. Até o Essência. Até lá.